Fala, meu povo! Estamos de volta, turminha aí do terceiro semestre, Teoria Geral do Processo. Bloco 1, bloco 2, estudamos ali formas fundamentais do direito processual civil, parte 1, parte 2. O pró, e agora? Amores, agora nós iremos tratar de um outro conteúdo. Esse conteúdo que, uma vez, quando já fora tratado no passado, o idealizador dele foi tido como louco. Um baiano denominado professor Fred Didier. Espera, deixa só a Pro colocar aqui o áudio. Um minuto só. Agora sim. Um baiano denominado professor Fred Didier. Isso mesmo, amores da minha vida. Quando o professor Fred Didier, durante a vigência do Código de Processo Civil de 1973, ele falava a respeito da possibilidade das partes transigirem sobre normas de processo, a galera achava que ele estava louco, surtado da vida. O pai do novo Código de Processo Civil, professor Fred Didier, esse baiano finalmente conseguiu. E aquilo que era tido como uma loucura virou realidade. Amores, nós estamos falando, presta atenção, vou colocar aqui no nosso chatzinho sobre negócio, isso mesmo, presta atenção, sobre negócio jurídico processual, beleza? Mais conhecido aqui como NJP, negócio jurídico processual, também conhecido como flexibilização procedimental. Tanto faz se você encontrar na sua prova de uma forma ou na outra. Amores, prova da OAB, a despeito das questões de direito processual civil, negócio jurídico processual, olha para mim, já caiu por 3 vezes. Isso mesmo, por 3 vezes. Quem vai prestar concurso público para magistratura, Advocacia Geral da União, não tenham dúvidas de que este é um assunto que não cai, mas pimba, despenca na prova da seu concurso da OAB de todo. Temos que saber. Negócio jurídico processual. E aí, minha pró, mais conhecido como flexibilização procedimental. Amores, essa flexibilização procedimental, ela pode ser feita pelo juiz. Ela pode ser proposta, pode ser realizada pelo juiz, ou ela pode ser feita pelas partes, mas vai depender de uma validação pelo magistrado. Então, a gente está falando do artigo, presta atenção, 139, tá? Artigo 139, inciso 4 do CPC, para quando o magistrado é quem realiza essa flexibilização procedimental, então o juiz ele vai inovar aí nessa admissão de convenção das partes sobre situações jurídicas. O próprio magistrado ele pode propor, por exemplo, uma suspensão do processo que não venha a perdurar mais do que 6 meses, para que as próprias partes elas possam entrar aí em comum acordo, ou as próprias partes, e aí as partes vão fazer isso conforme o artigo 190 do CPC, tá? Elas é que irão celebrar por escrito o negócio jurídico processual. Então, amores, se nós pudéssemos tratar dos requisitos, o que eu preciso ter para celebrar um negócio jurídico processual? Amores, só quem pode celebrar negócio jurídico processual são os sujeitos do processo. Claro que sujeitos do processo mais do que as partes. Embora quem comumente celebra um negócio jurídico processual sejam as partes, mas, por exemplo, eu posso ter um assistente, que é uma espécie de intervenção de terceiro, lá na frente a gente vai estudar, celebrando um negócio jurídico processual. Eu posso ter um membro do Ministério Público, celebrando o negócio jurídico processual. Estou aqui só
aumentando aqui, na verdade, diminuindo a temperatura do ar-condicionado. Então, eu posso ter o Ministério Público participando do negócio jurídico processual, posso, a Defensoria Pública, posso, normalmente sendo celebrado ali pelas partes. Beleza? Massa. Qual o segundo requisito? Amores da minha vida, não tenham dúvidas de que o negócio jurídico processual não é válido de boca. Uma amiga minha, professora Laine Reis, um beijo para Laine Reis, ela costumava brincar na instituição que eu lecionava na Bahia, dizendo assim, de boca, só beijo e olhe lá. Então, amores, essa é a ideia. Não dá para celebrar um negócio jurídico processual de boca. Necessariamente ele tem que ser por escrito. Eu tenho 7 partes nesse processo. Eu tenho 2 autores e 5 réus. E um não quer participar. Não dá, bebês, tá? É um negócio jurídico. Se trata da celebração da vontade de todos que integram o processo. Portanto, para celebrar um negócio jurídico processual, todos devem estar de comum acordo, todas as partes que integram aquele processo. Se um disser que não, nós não poderemos contar com a celebração do negócio jurídico processual. Beleza? Mas, primeiro requisito, as partes, os sujeitos do processo, quando estou falando sujeitos, Ministério Público, Defensoria Pública, terceiros interessados devem participar. Segundo requisito, se você quiser colocar, se eu tenho 4, 7 partes, eu tenho que ter ali a concordância, a anuência, a participação de todos. Terceiro requisito, tem que ser necessariamente por escrito. Quarto requisito. O negócio jurídico processual, a gente vai ter que tratar. Esse negócio jurídico tem que versar sobre, presta atenção, bebê, sobre normas do processo. Ora, aqui não é um contrato típico de direito material, mas é um contrato que vai tratar das normas do direito processual. Me dá um exemplo, te dou 2. Imagine o seguinte, que eu tenho uma petição inicial de 10 folhas. Qual o prazo para apresentar contestação, para apresentar defesa? Você já aprendeu comigo. 15 dias úteis após a celebração da audiência de mediação e conciliação. Não tem nenhum problema. Mas, amores, a minha petição inicial tem 1000 páginas. O prazo será o mesmo. 15 dias úteis após a celebração da audiência de mediação e conciliação. Então, o que eu posso fazer? As partes podem celebrar um negócio jurídico processual e dilatar esse prazo, dizer assim, olha, o prazo para que a ré apresente contestação passará a ser de 30 dias úteis. Mas também, eu, parte autora, se eu tiver que apresentar uma réplica, que é uma manifestação sobre a contestação, meu prazo não será de 15 dias, e sim de 30 dias úteis. Se a parte ré tiver que apresentar uma tréplica sobre a minha réplica, o seu prazo não será de 15 dias úteis, e sim de 30 dias úteis. Então, percebam que a grande inovação do negócio jurídico processual são as partes podendo dilatar prazos. Existe isso, existe. E quando você pensa que o professor Fred Dier uma vez anunciou isso, já chamaram ele de louco na Cátedra de São Paulo. Amores, eu posso tanto aumentar quanto diminuir. As partes podem estabelecer que para que o processo seja célere, o prazo será de 10 dias úteis para todos, ok? Lembrando, o juiz vai ter que validar isso, tá? Até porque ele é o responsável pela garantia, pelo exercício de todas as garantias legais dentro do processo. Isso tem que ser por escrito e todas as partes devem aí participar, tá bom? Esse negócio jurídico processual celebrado pelas partes, a gente chama de cláusula geral de negócio processual. Tem até um enunciado, número 35 do Infam, que fala, deixa eu colocar aqui, enunciado, vale a pena, enunciado, tá? Tomem nota, tomem nota, tomem nota. Número 35 do Infam, né? Tem Encontro Nacional de Magistrados que atuam aí
na área da vara de família, nessa seara de família, que dizem que o magistrado, ele pode sim, de ofício, adaptar o negócio jurídico processual para que ele esteja dentro dos ditames legais. Então, o magistrado pode, de ofício, ele pode, de ofício, alterar alguma cláusula ali para adaptá-la, para fazer com que a mesma atenda aos requisitos da licitude, da legalidade, da constitucionalidade, pode, olha aqui o seu embasamento jurisprudencial, enunciado número 35 do Infam, inclusive ele pode fazer isso de ofício, tá? Então, como requisito, o que a gente tem? Bom, a gente tem que as partes, elas têm que ser capazes, maiores, e aí você lembra do artigo 104 do Código Civil de 2002, todas as partes devem ser maiores, capazes do ponto de vista civil, tá? O objeto tem que ser lícito, mais uma vez, artigo 104, artigo 2035 do Código Civil de 2002, o objeto tem que ser possível, determinado ou possível de determinação, beleza? Então, todos aqueles requisitos que a gente aplica para o negócio jurídico material, a gente vai aplicar para o negócio jurídico processual. Então, eu tenho que ter partes, né, sujeitos do processo, capazes, objeto lícito, possível, determinado ou possível de determinação. Se eu tenho mais ali de duas partes, mais sujeitos do processo, todos devem anuir, todos devem participar. Tem que ser por escrito e o magistrado ele vai fazer essa validação, inclusive podendo alterar alguma cláusula de ofício. Olha que interessante. O que o negócio jurídico processual não pode fazer? Pode fazer o negócio jurídico processual. Amores, o negócio jurídico processual, por exemplo, não pode suprimir vontade. Não dá para simplesmente chegar e dizer, olha, eu estou abrindo mão do meu exercício do contraditório. Não dá, é um direito seu. Eu estou abrindo mão enquanto ré do meu direito de ampla defesa, tá? Não pode fazer isso, não dá para poder fazer isso. Tem que ser algo lícito, tem que ser algo legal. Então, eu não posso nunca suprimir a vontade das partes, tá? Amores, não tenham dúvidas de que não dá para violar o contraditório e a ampla defesa. Princípios, inclusive, que estudamos na primeira e na segunda parte. Não dá para simplesmente chegar e dizer, olha, aqui não vai poder ser apresentada tal prova, aqui eu posso apresentar e você não pode apresentar. O negócio jurídico processual ele não pode ser abusivo. O negócio jurídico processual ele não pode ser desproporcional. A ideia de que ele traga ganhos mútuos. Então, eu não vou poder violar o contraditório de uma parte em detrimento da outra, tá? Eu não vou poder violar a ampla defesa de uma parte em detrimento da outra. O que eu mitigar para um, eu tenho que mitigar para outro, e dentro do que a legislação permite. Amores, se a lei não prevê, não dá para impor segredo de justiça desnecessariamente, até porque eu vou ter que obedecer aí o princípio da publicidade, ok? Então, não dá para simplesmente sair desobedecendo, isso é importante, princípios, todos aqueles que nós estudamos, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, tá certo? Da ordem cronológica do processo, ainda que seja uma ordem cronológica do processo preferencial, que na prática não resulta em um resultado prático, que era o que se esperava quase nenhum. Princípio da cooperação, princípio da publicidade, tá certo? Não dá para se mitigar nenhum dessas normas fundamentais, nenhum desses direitos, nenhuma dessas normas fundamentais do direito processual civil. Não dá para admitir validade de prova ilícita. A prova foi colhida, coloquei uma arma na cabeça da pessoa, diga que você fez isso, caramba! A pessoa diz. Ora, a pessoa fala que fez sob coação, é uma prova ilícita, não dá para admitir a validade de prova ilícita, não dá para dispensar o dever de cooperação, quando o próprio artigo 6º do CPC diz que todos devem cooperar para o bom andamento do processo, inclusive magistrados, servidores, membros do parquê do Ministério Público, como a gente estudou, tá certo?
A necessidade dessa forma escrita e ser reduzida a termo também está no enunciado número 35 do INFAM, que trata só sobre o negócio jurídico processual. E, claro, amores, não tenham dúvidas de que se deve preservar a autonomia da vontade das partes. Beleza? Então, o próprio artigo 190 está lá no parágrafo único, a ideia de que se preserve, de que não se pode mitigar a autonomia da vontade das partes. Inclusive, por isso, eu quero que vocês anotem algo que é de suma importância. É isso que cai na prova. É a vedação, perceba, é vedada, deixa eu só escrever aqui, é vedada a utilização do negócio jurídico processual, tá? Em contrato de adesão. Amores, e se você para pensar, isso é muito lógico, isso é muito óbvio, minha pró, porque, amores, em contrato de adesão, eu não tenho a preservação da autonomia da vontade das partes. Quando você pensa ali em um contrato que eu assino para seguro de banco, eu não manifesto a minha vontade. O contrato ele já está pronto, eu não diria nem pré-pronto, ele está pronto. Ou eu assino com aquelas cláusulas, inclusive, abusivas, desarrazoadas, tá? Ou eu nunca vou ter um seguro na vida, um seguro de carro, um seguro de vida, um seguro... Nunca vou ter. Ou eu contrato o empréstimo do banco naqueles moldes que ele está exigindo, ou eu nunca vou poder fazê-lo. Então, não dá para celebrar um negócio jurídico processual um contrato típico de adesão. Eu, com certeza, perguntaria isso, inclusive dando um exemplo, sem dizer que é um contrato típico de adesão, para que, claro, vocês ficassem aí, pensando sobre isso, tá? Cuidado. Beleza. Mas então, me conta uma coisa. Quando é que vai ser cabível o negócio jurídico processual? Porque até agora eu só vi não pode. Não pode derrogar pela defesa, o contraditório, tem que preservar a autonomia da vontade das partes, tem que ser por escrito. Não pode infringir o dever de cooperação. Então, quando é que vai ser cabível o negócio jurídico processual? Para que serve isso? Tá? Então, vocês agora vão anotar aqui para mim, por favor, o cabimento do negócio jurídico processual. Amores, o negócio jurídico processual, não tenham dúvidas de que ele é cabível para ampliar ou reduzir prazos de respostas, de recursos e de manifestação. Então, o nosso prazo, você percebe que o CPC ele unificou tudo, né? Praticamente tudo. Qual é o prazo? 15 dias úteis. 15 dias úteis. Prazo para você poder interpor o recurso de apelação da sentença. 15 dias úteis. Prazo para você agravar de instrumento de uma decisão interlocutória. 15 dias úteis. Prazo para você interpor um recurso extraordinário, um recurso especial de um acórdão proferido em sede do Tribunal de Justiça. 15 dias úteis. Prazo para o agravo em recurso especial e recurso extraordinário, 15 dias úteis. Prazo para interpor embargos de divergência, 15 dias úteis. Prazo para o recurso ordinário, que é o recurso daqueles remédios constitucionais, mandado de segurança, habeas data, habeas corpus para o STJ-STF, 15 dias úteis. Perceba que nós tivemos uma unificação dos prazos no CPC, com uma única exceção, que é o prazo para interposição dos embargos de declaração, que é de 5 dias úteis. Então, eu vou escrever aqui, né? Prazo para recorrer, tá? É importante que vocês já aprendam isso, ainda que no terceiro período. Isso é perguntado na prova da OAB, inclusive já caiu uma vez, tá? Presta atenção. Prazo para recorrer. A regra geral é de 15 dias úteis. Bebês, lembrem disso. Nosso Código de Processo Civil passou a disciplinar que os nossos prazos são sempre contabilizados em dias úteis para o processo. Então, 15 dias úteis, como exceção, essa é a única da única exceção, é o prazo do recurso embargos de declaração, tá? Embargos de declaração que permaneceu sendo de 5 dias úteis. Todos os demais recursos, nós temos 9 recursos ao todo. As outras 8 espécies de recursos
permaneceram com um prazo de 15 dias úteis. Então, prazo para manifestação, para resposta, 15 dias úteis. Então, qual o cabimento do negócio jurídico processual? Eu posso ampliar, passar para 20, 30, 40, 50, 60 dias úteis, como eu posso reduzir o prazo que seria de 15 dias úteis, passar para 8, para 5, para 3 dias úteis, beleza? Ampliar ou reduzir os prazos para recurso, para manifestação, tá certo? Para respostas. Amores, inserção de atos não previstos no procedimento. E aí você pensa que eu posso sim inserir atos que não estão previstos no procedimento. Então, imagine que o ato que está previsto para aquele procedimento de inventário, né? Eu tenho a realização de um inventário em virtude de uma sucessão mortis-causa como uma partilha. O próximo ato é o de fazer o inventário, de saber quantos bens que se tem para partilhar. E eu passo ali a trazer um outro procedimento que não estava previsto para aquele procedimento. Como, por exemplo, eu não sei se um herdeiro naquele inventário e partilha é de fato herdeiro ou não. Eu não sei se ele é filho do decujus ou não. E naquele mesmo processo, eu já trago ali um outro procedimento, que é a realização do exame de DNA com um parente que seja co-herdeiro ou suposto, né, que é herdeiro com aquele suposto co-herdeiro, porque esse que vai se fazer a investigação de paternidade ou de maternidade para saber se era filho do decujus ou não. E eu vou inserir dentro daquele procedimento de inventário e partilha um outro procedimento que, inclusive, seria apartado, e eu faço os dois em conjunto. Todas as partes estão de comum acordo, o juiz valida, massa. Amores, inversão da ordem de produção das provas, tá? E aí você imagina o seguinte, eu posso inverter a ordem de produção das provas. Então, primeiro, a gente tem uma máxima. Primeiro você escuta sempre a parte autora, depois a parte ré. Sempre assim, parte autora, depois a ré. Parte autora, depois a ré. Testemunha do autor, depois testemunho do réu. Se tiver uma perícia, o perito ele é ouvido primeiro. Então, primeiro o perito, depois a parte autora, depois a parte ré, assistente da parte autora, assistente técnico da parte ré, que é quem auxilia na perícia, é sempre assim. Mas aquela testemunha, ela vai precisar viajar, ela tem um compromisso importante, é uma questão de saúde, é uma questão urgente, premente necessidade. Pode ser requerer inversão da ordem de produção das provas e começar por último, por uma testemunha da parte ré? Pode. Se todas as partes concordarem, o juiz deu ok, já foi, bebê. Amores, o que mais, o que mais, o que mais? Opção por memoriais escritos ao invés do oral. A gente tem processos de extrema complexidade, processos grandes, né? Ao invés de você fazer os memoriais por escrito, que é o que a gente chama de razões finais, naquele prazo ali, certo? De 15 dias úteis, a depender do magistrado até concede um prazo menor, 10 dias úteis, você poderá celebrar na hora. Vamos já fazer aqui na hora. Oral, porque ali o processo já vai ser concluso ao juiz, ele já vai ser direcionado ao juiz para julgamento. Não vai ter que aguardar as partes se manifestarem para depois o processo ser feito concluso para o juiz proferir a sentença. Beleza? Massa. Amores, suspensão do processo para a tratativa de acordo. As próprias partes podem requerer que o processo ele seja suspenso pelo prazo de até 6 meses, tá? Não deve ultrapassar mais do que isso. 6 meses, e para que elas próprias possam tentar ali chegar a um acordo, e inclusive já peticionar a petição de um acordo e o juiz poder homologar. Então, o magistrado, vamos fazer o seguinte, suspende essa zorra toda, não caminha nada aí, vamos ver se a gente consegue chegar a um acordo, qualquer coisa a gente comunica. Beleza? Beleza. Mas eu posso tentar entrar em acordo com o processo andando, não pode? Posso. À vontade das partes, aquilo que as partes escolherem. Massa? Massa. E o juiz aí concordando. Meu povo lindo, estabelecimento de novas formas de intimação e colheita de provas. Imagina que as partes ali convencionam que requerem que o magistrado ele vá presencialmente avaliar as condições do imóvel, beleza? Novas formas de colheitas de prova. Ou então que a intimação se dê por WhatsApp. Claro, o juiz vai ter que validar, porque muitas vezes a Secretaria da Vara não tem como fazer intimação das partes para a prática de atos por WhatsApp, por mensagem de celular. Por isso que a gente sempre vai depender dessa validação pelo magistrado. Sucesso? Amores,
para me dar aí exemplos de quando não cabe, mas eu quero saber assim, não exemplos para ofender o princípio tal, exemplos práticos. Por exemplo, não dá para excluir a participação do Ministério Público. Imagina que eu estou num processo de divórcio, eu tenho ali a regulamentação da guarda, com quem é que vai ficar a guarda daquele menor impúber, e o estabelecimento de uma pensão alimentícia. E aí os próprios divorciandos, né, ex-cônjuges, viram para o magistrado, estabelecem por escrito que não querem que o membro do Ministério Público interfira, meta o bedelho, dê opinativo, interfira. Não dá para fazer isso, tá? O Ministério Público atua como custos legis, como fiscal da lei. A sua participação é obrigatória. Percebam que, mesmo quando o inventário e partilha ele é celebrado em um cartório extrajudicial, um divórcio extrajudicial, e é possível de fazê-lo com menores, menores impúberes, é sim, mas a gente precisa aí de uma petição, de uma anuência do Ministério Público quanto às regras daquele divórcio com partilha, com estabelecimento de guarda e da pensão alimentícia, tá? Não dá para também, na prática, estabelecer uma prioridade de julgamento, não é cabível. Olha, eu vou celebrar aqui um negócio jurídico processual para que, ô magistrado, você vai julgar primeiro o meu processo. E você vai desobedecer a ordem cronológica do processo, você vai criar uma prioridade de julgamento para o seu processo. Não dá para fazer isso, tá, bebê? Não existe isso, não tem como. Amores, criação de recursos. Eu posso reduzir ou ampliar o prazo de um recurso? Posso. Agora, criar um recurso que não existe, não, peraí. Eu vou criar aqui, eu vou fazer voltar a figura do agravo retido. Fazer voltar a figura dos embargos de infringência, que são recursos que nem existem mais, que foram abolidos do CPC de 73 para o CPC de 2015. Agravo retido, embargos de infringência. Amores, se não existe o recurso, você não tem como criar, tá? Você não é legislador. Não dá para fazer isso por negócio jurídico processual. Beleza, meu povo? Não dá para também você dizer que, olha, cabe recurso para A, para B, quando o rol é taxativo, diz que não cabe recurso, ou quando o próprio CPC diz quando cabe e quando não cabe recurso. Então, no artigo 1009 do CPC, ele diz quando é cabível o recurso de apelação. O 1015 do CPC, ele diz quando é cabível o agravo de instrumento. O artigo 1022 do CPC, ele fala quando é cabível o embargo de declaração. Não dá para você chegar e dizer, não, aqui cabe, aqui não cabe. A lei diz o que cabe, quando cabe e como cabe, tá? Amores, não dá também para requerer que o julgamento de determinada situação de um negócio jurídico material, uma compra e venda de imóvel no Brasil, foi comprado por um árabe, foi comprado por um italiano, seja lá o que for, um espanhol, que seja julgado com base na lei do seu país. No Brasil, a gente aplica a lei do território brasileiro, a legislação brasileira, tá? Código Civil, Código de Processo Civil. Não dá também para, na prática, requerer a afastabilidade da aplicação dos princípios processuais, não existe isso. Não dá para limitar os poderes instrutórios do magistrado, dizer, olha, juiz, você só pode ir até aqui, você só pode ir até ali, também não dá, tá, bebês? Essa é justamente a ideia do negócio jurídico processual, tá? Que pode ser aí oportunizada essa flexibilização, né? Você tem como aquele que toma a frente, ou o próprio magistrado, ou inclusive as próprias partes. Lembrando que se forem as partes, a gente vai precisar de um ok do juiz. O juiz tem que ler, ele tem que validar isso, tá bom? Ele tem que dizer, ok, esse negócio jurídico processual não fere os princípios processuais, não fere a legislação, está de acordo com o que prevê o artigo 190 do nosso Código de Processo Civil. Eu diria que o advogado que sabe fazer uso do negócio jurídico processual tem uma excelente arma nas suas mãos, tá? Quem sabe fazer, quem conhece a norma do processo civil, quem sabe fazer uso do negócio jurídico processual, do NJP, aí já está saindo na frente, tá? Para quem vai advogar, aconselhar o seu cliente. Para quem vai prestar concurso público, é a bola da vez, porque é novo, porque muita gente desconhece, porque a jurisprudência ainda está se formando a respeito, tá certo? Então, fiquem de olho, negócio jurídico processual. Até a próxima aula, se Deus quiser.